Tem que vir alguém da diretoria, tem que vir um Admar ou o Pedrinho. Não Parece vai que o não, Admar a gente vai ter Pedrinho, né? confirmação agora. O Renato estava sem voz, mas tá aí. Renato, vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho na Vai falar, coletiva Renato. após o jogo contra o Internacional. Isso daqui mesmo? Deve ser nosso. Vai, Renato. Renato, boa noite. Amador dos canais na torcida vascaína, Zé Amadeu Vasco. Renato, desde que você chegou ao Vasco, acho que foi a pior partida que o Vasco fez. E Renato falando. aqui, não sei se é para esquecer ou para rever alguns conceitos. Dos 4 gols que o Inter fez, 3 a bola estava com os jogadores do Vasco. O primeiro, a bola foi cruzar de perna direita ali na posição que não estava muito legal, né? Aí cruzou. A recomposição foi muito falha do Vasco, a intensidade no meio campo. E o segundo, a falha, a terceira Renato também, Panela, alô, está Thiago. sendo constante. Eu Abaixo. sei que você já falou em várias coletivas que demanda muito ainda tempo, treinamento, jogos, competições. Como ajustar isso sem ter condições de treinamento devido esse ano que é um ano muito puxado? Obrigado, Renato. Ter mais atenção. Os gols que a gente tomou foi por falta de atenção. Então a gente não pode nem colocar em campo ou na desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Isso é atenção. Faltou atenção. O Internacional foi melhor, aproveitou as nossas falhas, soube fazer os gols, mereceu a vitória por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. E como você mesmo falou, a gente tem que esquecer esse jogo, pegar como exemplo, obviamente, aprender com os nossos erros. Uma coisa que eu cobro bastante sempre do grupo é ter atenção durante os 90 minutos, porque no momento que ele apitar, a coisa vai acontecer. E tem acontecido. E hoje por um placar, porque nós falhamos bastante. Então, pegar esse jogo, falei como exemplo, corrigir a atenção, não tem correção. Não tem atenção. Não tem correção numa atenção. A atenção você tem que ficar ligado os 90 minutos, independente do adversário, independente do local do jogo, independente do que está acontecendo, você tem que ficar ligado. E hoje, por nós não estarmos ligados, concentrados, falhamos e a Internacional soube aproveitar nossas falhas. Boa noite, Renato. Jean do canal Atenção Vascaínos. Disposição tática hoje, você mais uma vez tentou o Tietê como um extrema pela direita ali. E efetivamente nos últimos jogos e hoje também ele não conseguiu ter muito êxito, nem ofensivamente, nem defensivamente. Então, assim, no seu plano de jogo, o que você imagina quando o Tietê joga ali naquela extrema? E se você me permite uma segunda, o Andrés Gomes hoje, quando ele mudou de lado, ele fez o gol novamente. É a terceira vez que ele vem para o outro lado, sai da esquerda e vai para a direita e consegue fazer o gol. Se isso não deveria ser mais recorrente durante os jogos. O Gomes, o forte dele é pelo lado esquerdo. Mas isso não quer dizer que tem que ficar fixo do lado esquerdo. Ele tem que se movimentar. No momento que um companheiro cai ali, como aconteceu em outras vezes, não é porque ele fez gol, porque ele estava do outro lado. Não, do outro lado ele não rende o que ele rende pelo lado esquerdo. Mas é a movimentação, ele não tem que ficar fixo. No momento que um companheiro cai na posição dele, como aconteceu hoje de novo, ele estava lá dentro da área, que é o que eu mais cobro dele, para ele pisar na área. Quando ele pisa, ele faz os gols. Quanto ao Tietchan, nós tentamos um esquema hoje, o lado forte da Internacional a gente sabe que é o lado esquerdo, a dupla dos laterais. E a Internacional é forte por esse lado aí, hoje provou mais uma vez, apesar das nossas falhas. Por isso que eu coloquei o Tietchan aí, justamente para acompanhar o lateral esquerdo e o Puma pegava o Bernabé. Só que, como eu falei, não vamos culpar A, B ou C. Todos nós somos culpados. Nós falhamos, nós perdemos, e quando a gente ganha, ganha todo mundo. Então, houve as falhas sim, vamos procurar corrigir, entendeu? Mas a maior falha que nós tivemos hoje foi a falta de atenção. E no momento que você tem a falta de atenção, a coisa acontece. E aconteceu. Então, não adianta a gente falar, não tem tempo para treinar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É ficar ligado. A coisa que eu mais cobro do grupo é ter atenção desde o primeiro minuto.
Hoje nós não tivemos, e o Internacional soube se aproveitar das oportunidades que nós temos a intenção. Renato, boa noite. José Américo, canal Vasco Connection. Queria te perguntar uma Renato noite trágica para o destruído. Vasco, para a torcida vascaína. A gente sabe que o Johan Rojas e o Thiago Mendes fazem e fizeram muita falta hoje, mas como você vê, como a gente explica para a torcida do Vasco, 3 jogadores, teoricamente, mais de marcação no meio de campo e 4 jogadores de defesa com qualidade e o Vasco perder de 4-1 para o Internacional, Renato? Baita pergunta. Então, mas eu acabei de falar, de falta de atenção, e o Internacional soube aproveitar. O Internacional tem jogador de qualidade, nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto, e o Internacional se aproveitou. É bem simples, então não importa o esquema, não importa os jogadores de marcação, mais técnico aqui, mas não. Independente do time que estava em campo, nós entregamos. Entramos com som e o Internacional soube se aproveitar. E aproveitou bem. E custou barato hoje, hein? Custou barato, já falei para eles. Foi barato pelo que nós apresentamos, principalmente no primeiro tempo. Eu, para te falar a verdade, estava torcendo para o jogo acabar. Porque a coisa estava feia, mas depois no final ainda com 2 homens. Renato, aqui à sua esquerda, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre. Renato, a gente está vendo um campeonato brasileiro muito achatado, né, em termos de classificação. O Vasco começou como 8º nessa rodada, mas uma derrota te coloca já mais próximo da zona de rebaixamento. Então, como você acredita que pode lidar com esse campeonato muito próximo, né, onde justamente esses detalhes vão fazer a diferença nessa tabela de classificação? Obrigado, Quem sabe daqui a pouco brigando lá em cima por uma vaga na Libertadores ou até embaixo para ficar na Série A. Bom, quando cheguei no Vasco, o Vasco era o último colocado. Tinha 1 ponto. Procurei ajustar algumas coisas e tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Nós tiramos, enfrentamos os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nós ganhamos 13 pontos. Ganhamos 4 jogos e empatamos o penúltimo agora o antepenúltimo com o Flamengo. Então a gente deu um passo muito grande. O Campeonato Brasileiro você colocou certo. Você vai ver ali, é diferente de 1 ponto, 2 pontos, por causa de um gol, por causa de 2 gols, 3 gols. Você tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, você vai para a parte de cima da tabela, como aconteceu com a gente. Mas o campeonato está tão embolado que no momento que você perde, os adversários ganham, você perde várias posições no campeonato, como está acontecendo nessa rodada com o Vasco. Faz parte. Até nós temos agora 2 jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético em casa. Tem que ganhar. E a gente tem que acabar essa primeira fase, falei para eles, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É difícil para a gente, mas é difícil para todo mundo. Você vê que os 3 últimos estão bem distantes da gente. Faz parte do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco perdeu algumas posições, pode perder mais 1 ou 2 amanhã. Mas no momento que você ganha uma partida também, você ganha algumas posições. O Campeonato Brasileiro é uma gangorra muito grande. 2 vitórias, você vai para a parte de cima da tabela, se distancia, perde 2 jogos, você perde bastante posições, porque o Campeonato Brasileiro ele é muito embolado. Tem muitos grandes clubes juntos aí. Então, você vê nessa rodada, você perde 4, 5 rodadas. Tem time que ganha 4, 5 rodadas. Faz parte do futebol, mas o importante agora é a gente ter consciência do que a gente precisa. Quarta-feira a gente tem a Sul-Americana e depois a gente tem o Bragantino, Sul-Americana de novo, e o Atlético em casa. Então a gente precisa pontuar. Para, como eu já falei para vocês, a gente acaba na primeira parte da tabela, que vai ser, para muita gente, pode achar que é pouco, mas vai ser um prêmio. Porque eu sei como peguei o Vasco. E vocês estavam vendo. 1 ponto de 4 jogos. O último colocado. O Vasco hoje começou a rodada em 8º lugar. Então faz parte do Campeonato Brasileiro. Até porque a cada 3 dias nós temos um jogo. E aí eu vou falar que não tem tempo para treinar, que também não é desculpa. Não é desculpa. Mas o Vasco está disputando 3 competições e está andando nas 3. Isso que importa. Vamos ter a parada para a Copa do Mundo. Eu tenho falado bastante com o Pedrinho, com o Felipe, com o Admar, para a gente reforçar o nosso grupo, dentro do que eles podem me dar, para que a gente possa brigar por coisas maiores ainda nas competições. Renato,
Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, prazer te rever, antes de mais nada, uma boa noite. Gostaria de entender como é que você encarou esse jogo de hoje, né? Porque o Inter, ele mudou ao longo do campeonato, de um time que gostava de ter a bola, mas não vencia, para um time que passou a entregar a bola para o adversário e conseguiu alcançar alguns resultados. Hoje, por exemplo, o Vasco teve até mais posse de bola, jogando no Beira-Rio, portanto, teve mais posse de bola que o Inter. Você esperava esse Inter dessa forma, marcando alto, marcando baixo? Como é que você previa esse Inter hoje contra você? Não, nós sabemos da maneira que o Internacional jogava, mas eu não vou tirar os méritos do Internacional, porque ele mereceu. Eu já falei aqui a vitória, mas nós facilitamos demais. Não é tirar os méritos do Internacional. Não. Se você pegar os 4 gols que o Internacional fez a gente, eu ainda não olhei os lances, os gols aí no vestiário, mas pelo que eu vi lá no campo, tem 3 gols nós falhamos. E aí a conta chega. A conta chega para qualquer um. Você não pode falhar tanto. Você não pode faltar tanta atenção assim numa partida de futebol. Você está dando muita chance para o adversário. E isso que não pode acontecer. E isso é o que eu mais cobro. E o Internacional soube se aproveitar disso. Eu não vou falar dos desfalques do meu time hoje, porque eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e o jogador precisa aproveitar as oportunidades. Mas é claro, né, que nós tivemos aí 4, 5, 6 jogadores importantes, que também não é desculpa, mas o entrosamento não é o mesmo. E principalmente no momento que eu falo que a gente, né, entra dormindo, e o adversário não entrou dormindo, não. O adversário entrou para a guerra. Nós entramos para desfilar e nós pagamos pelos nossos próprios erros. Renato, Rodrigo Crevellari, do podcast Cruz Maltino, Digão. Você citou aí agora há pouco sobre os reforços e tal, né? E hoje o time pagou, não só pela falta de atenção, mas pelo cobertor curto, né? Que você pegou, você não tem culpa nenhuma, óbvio. Esperamos, né, que com ou sem a venda da SAF possa vir os reforços que você tanto necessita para o grupo. Mas a minha pergunta é sobre planejamento, né, do Vasco já para a próxima competição, que é a Sul-Americana contra o Olímpia, uma viagem também, querendo ou não, é longa. E o PH, te preocupa a entorse no tornozelo do PH? Todo jogador que é entregue para o departamento médico, as opções diminuem, né? Então você vê que jogadores que vinham jogando, PH, Cuiabano, Roas, Thiago, Spinelli, dá botando, é mais de meio time. Que não é desculpa, volto a repetir. O importante, infelizmente, que a gente não competiu com o time do Internacional. O Internacional competiu, nós não competimos, e como eu falei, nós pagamos pelos nossos próprios erros. Então, em termos de Sul-Americana agora, a partir da manhã a gente pensa, o PH, eu não sei se o departamento médico, acho que ele disse que não informou vocês, ele tem uma lesão sim, e pode ser que aconteça, mas é muito, muito difícil ele jogar alguma partida antes da Copa do Mundo. Então, somente depois. Então, são problemas sobre problemas. Mas vamos lá. Vamos com o que a gente tem aí, tentar recuperar. Alguns jogadores voltam na próxima quarta-feira. E como eu falei, Sul-Americana quarta-feira. Nós temos depois 2 jogos, mais um do Sul-Americano em casa, que a gente precisa pontuar para a gente acabar essa primeira fase no Brasileiro, pelo menos na primeira página da tabela. Renato aqui, boa noite, Cidão Marino Litoral News. Thiago Mendes não jogou, a gente sabe que ele é um dos grandes líderes desse time. Você acredita que essa ausência da liderança possa ter feito o time entrar desligado, como você citou? E querendo ou não isso, na sua visão, passa um recado para o perfil de contratação que o Vasco tem que buscar no meio do ano, visando o segundo semestre? Obrigado. Não, contratações eu troco ideias com quem eu tenho que trocar aqui dentro do clube. Isso fica entre a gente. Quanto ao Thiago, é lógico que o Thiago faz falta pela capitão ou não, você fala não é desculpa para você entrar dormindo. Você pode ser um líder, você pode ser um capitão, você pode ficar quieto durante 90 minutos. O que não pode é você entrar com sono no campo. Você entrar com falta de atenção, como nós entramos. E nós pagamos pelos nossos erros.
O Internacional se aproveitou. O Internacional, como eu falei, não estou tirando os méritos que ele mereceu a vitória. Mas o Internacional entrou, até os jogadores do Internacional se assustaram da maneira que o Vasco estava jogando. E logo no primeiro lance nós tivemos uma oportunidade grande com o Gomes de abrir o placar. Não abrimos. 2 minutos depois o Internacional teve uma chance clara de gol, um gol anulado. Eu falei, hoje a coisa não está boa. Tentei acordar o time. Mas, infelizmente, a gente não estava naquele dia. Pagamos pelos nossos próprios erros. E são coisas que não podem se repetir. Não pode, porque no futebol, no momento que falta atenção de um jogador, a conta vai chegar. No momento que vários jogadores não estão com aquela atenção necessária, a conta é maior ainda. Diga-se de hoje, do resultado. Renato, Everton Veiga, Rádio Antena Mix e Canal 2 OBS. Renato, tu insiste muito dos erros que o Vasco teve, mas a intensidade do Internacional não fez com que os jogadores do Vasco errassem, tendo em vista que o Inter é um time mais intenso da competição? Não estou tirando os méritos do Internacional. Eu já falei que o Internacional mereceu vencer. O jogo estava parelho. Mas aí a falta de atenção fez com que o Internacional fizesse 1, 2, 3, 4. No momento que você começa a fazer gols, a confiança do time ela aumenta. O torcedor vem junto. Foi o que aconteceu hoje. Então o jogador se sente seguro, até no momento de errar. Confiante para arriscar uma jogada a mais, como aconteceu com o time do Internacional. Se a gente não falha, se a gente não dá esse mole que nós damos para o Internacional, o jogo é para ele. Eu conheço bem meu grupo, conheço bem meu time. Se a gente entra para brigar, para guerrear com o Internacional, o jogo vai ficar parelho. Só que o Internacional veio para ganhar. A gente veio para desfilar. Essa que é a realidade. E com sono, pior de tudo. E aí a conta chegou. Renato, boa noite. Maria Socella, do Papo de Cancha. O Vasco tem outro compromisso importante já na quarta-feira contra o Olímpia, fora de casa, as duas equipes com 7 pontos. Como a volta dos desfalques podem ajudar para que o Vasco consiga sair com a vitória do Paraguai? Obrigada. Agora, a partir de amanhã, a gente começa a pensar na Sul-Americana. Nós temos um compromisso difícil contra o Olímpia no Paraguai. A gente está liderando, mas estamos com o mesmo número de pontos. Amanhã eu falo com o departamento médico, ver os jogadores que poderão ser aproveitados, ver quem se recuperou das lesões. Nós temos a volta do Rojas e do Thiago, que não puderam jogar hoje. Enfim, a partir de amanhã eu começo a montar o esquema para a gente enfrentar o Olímpia. Tá? Acabou. Então, Renato aí falou, né? Renato